Pessoal, nós vamos agora falar sobre Vue.js na versão 3. Eu falei recentemente de React, de Angular. Agora eu vou falar de Vue e depois, qual é o próximo? Coloca aí nos comentários. É Flutter, Solid, Svelte, sei lá, PHP, né? ASP.NET com SQL dentro do código. Coloca aí nos comentários que eu vou trazer mais conteúdos para vocês. Aproveita, né? Deixa o like, né? Compartilha esse vídeo, segue o canal, coloca esse vídeo aí na lista, né, de desenvolvedores que você conhece para que a galera possa aprender esse framework que eu entendo, né, dos três frameworks, né, do React, do Angular e o Vue.js. Esse é o mais simples de aprender, né, e ele é muito rico e ele é muito bom de trabalhar, né, ele é fácil, intuitivo e ele é muito interessante. Gente, falando em rápido e intuitivo, eu quero te fazer um convite para Black Friday agora de 2025, dia 3 de novembro, 8 horas da noite. Nós teremos uma live e não é para te falar de uma promoção de Black Friday, embora também seja uma promoção de Black Friday, mas eu quero te fazer uma proposta ousada. Eu quero ser o teu Eu não entendi o que ele falou. eu quero ser o teu mentor. Esse é o convite que eu quero te fazer. Eu quero te mentorar em um caminho que você vai sair de onde você está para um caminho de um desenvolvedor sênior. E qual é a vantagem, Léo, de ser o teu mentorado? A vantagem é que você vai aprender os princípios e fundamentos do desenvolvimento de aplicação full stack, front-end, back-end, mobile, banco de dados, deploy de aplicações voltado para o mercado de trabalho. Se você tem dificuldade de criar aplicações, se você é um desenvolvedor júnior ou pleno que sente que está difícil de chegar num nível de senioridade mais alto, de entender de fato como faz aplicações robustas e aplicações com arquitetura que você tem orgulho de mostrar para o mundo, você não tem medo de colocar em um grande projetor e pedir para as pessoas olharem a tua arquitetura, você tem dificuldade de entregar valor onde você está, ou você tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, eu quero ser o teu mentor. E eu te garanto que nessa mentoria, através de várias aplicações, uma mentoria estratégica, uma mentoria que você vai entender simplesmente os conceitos mais relevantes para um desenvolvedor, uma mentoria baseada em princípios e fundamentos, mas que ao mesmo tempo usa as melhores ferramentas de inteligência artificial, e você vai ter todos os cursos à sua disposição para que você aprenda as bases e junto comigo, ao vivo, sendo mentorado por mim, você vá crescendo, desenvolvendo aplicações, participando de projetos em equipe. Tudo isso é o que nós vamos te mostrar no dia 3 de novembro, 8 horas da noite, na nossa aula, né, ao vivo no YouTube, para eu te mostrar aquilo que nós vamos te apresentar, que é outro jogo. Eu sei que tem muitas escolas maravilhosas no Brasil de programação, mas aquilo que nós vamos te apresentar é completamente diferente do que tem no mercado e eu quero que você participe dessa live para escutar aquilo que nós temos para falar. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos lá. Eu estou aqui com a página do nosso queridíssimo Vue.js, tá? Nós vamos começar aqui clicando em instalar e a gente vai selecionar esse comando aqui e eu vou abrir o terminal aqui do lado. Onde é que está o meu terminal? Beleza, está aqui na outra página. Deixa eu só colocar aqui, pronto. Estou aqui no meu raiz, no meu diretório home. Vou entrar no desktop, projetos, local, e aí eu vou só npm create view@latest. Ele vai aqui, trouxe a última versão que eu já tinha, e eu vou colocar aqui curso, vou colocar masterclass view, beleza? Eu vou colocar suporte a TypeScript, vou colocar o router, vou colocar aqui o Pinha, que é o gerenciamento de estado, e beleza, não vou colocar mais nada, aqui também não. Você quer tirar todo o código de exemplo e começar com um projeto em branco? Sim, não quero o código de exemplo. E aí ele criou a nossa pasta Masterclass View. Vou pedir para ele instalar as dependências e nós vamos começar a desenvolver a nossa aplicação. Nós vamos fazer, mas basicamente a gente vai fazer um filtro, né, para a gente ter como se fosse uma página
de autenticação. Para a gente entrar numa parte protegida, com as rotas protegidas, a gente vai criar ali uma aplicação, uma página para a gente ver a questão de componentes básicos, passagem de parâmetros, a gente vai falar um pouquinho de gerenciamento de estado, então vai ser uma aula bem interessante, a gente vai aprender muito sobre Vue.js, eu tenho certeza que vai ser muito, vai ajudar muito vocês aí no processo de entendimento desse framework. Então, eu tenho aqui o browser para cá, beleza? Eu vou rodar npm run dev, e a gente vai aqui, e eu vou colocar para a gente rodar localhost 5173, beleza? Está aqui a nossa aplicação. Aqui você tem um painel de desenvolvedor, né, que você consegue ver questão de gerência de estado, você consegue ver as rotas, você consegue ver os componentes da sua aplicação, né, o que está sendo montado aqui. Então é bem interessante, aqui pode ajudar bastante no processo de inspeção da sua aplicação. A gente vai continuar aqui e começar a trabalhar. Dentro do nosso SRC, a gente tem aqui uma store, que é um contador, depois a gente vai criar um exemplo especificamente sobre um contador. Nós temos o nosso App View, né, que é exatamente a nossa porta de entrada. Eu tenho aqui o plugin oficial do Vue.js instalado no meu computador aqui, ó, Vue.js oficial, então instala esse plugin, porque ele vai ser importante aí no processo de para você seguir aqui junto comigo, né, ter o complete e tal. Beleza, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar aqui algumas pastas na minha aplicação para que a gente possa já começar a organizar o nosso código. Eu vou criar uma pasta aqui, uma pasta app, certo? Vou jogar o router para dentro da pasta app. Vou colocar aqui o nosso app.view dentro da pasta app. E vou colocar também o meu main.ts dentro da pasta app. Beleza, então main.ts dentro da pasta app. Lá no meu arquivo index.html, em vez de ser src/main.ts, vai ficar src/app/main.ts. Então aqui ele vai apontar para o arquivo app.view. E aqui nós temos a configuração inicial do nosso router para a gente fazer as nossas rotas. E agora eu tenho aqui o store, esse counter aqui eu vou apagar e a gente vai criar aqui uma outra pasta que pode ser qualquer nome, né? Eu vou chamar aqui de modules, que seria os módulos da nossa aplicação. Então a gente pode ter aqui, por exemplo, nos nossos módulos a parte de autenticação, a parte de, sei lá, se você for fazer uma lista de tarefas, e módulo de RH, o módulo financeiro, e os módulos que você quer colocar na sua aplicação. Eu vou criar aqui dois módulos, um que eu vou chamar aqui de samples, que vão ser os nossos exemplos, e um outro módulo que eu vou chamar a parte de autenticação. Mas se você quiser criar outros módulos, é como se fossem os módulos da sua aplicação, né? Você pode colocar aqui. E além de ter os módulos e ter a porta de entrada da nossa aplicação, que vai ficar o app, eu vou criar uma pasta para a gente ter alguns componentes compartilhados. Então, eu vou colocar aqui shared, que aqui dentro a gente pode colocar alguns componentes. Então, a gente pode ter componentes e páginas, por exemplo, layouts e tal. Então, aqui eu vou criar uma pasta, aqui na parte compartilhada. Não sei porque aqui ele está, às vezes, dando esse bug aqui, mas tudo bem. Vou colocar aqui components e vou colocar também o layout principal da nossa aplicação aqui, que vai ser o layout que a gente vai colocar na nossa aplicação. Por enquanto eu não fiz nada, só fiz criar pastas aqui, certo? E movi essa parte principal para cá. E eu vou querer fazer uma outra configuração que vai ser o seguinte, eu quero... Eu fiz o vídeo de Angular recentemente, né? O cara reclamou. A única a parte boa do Angular é que não usa o Tailwind CSS. E aí eu usei o Tailwind CSS, mas eu gosto pra caramba, acho super prático. E eu vou usar o Tailwind CSS, mas se você quiser, não tem dificuldade nenhuma. É só não instalar e usar o CSS que o resto vai ficar exatamente a mesma coisa, certo? Eu vou pegar esse código aqui para a gente instalar o Tailwind CSS na nossa aplicação. Vou usar aqui dentro do nosso
da pasta raiz do nosso projeto, vou colocar aqui npm install. Deixa eu ver se tem... Beleza, tem que tirar aqui aquele tio ali no final. Beleza? Além disso, a gente vai adicionar essa linha aqui dentro do nosso vitconfig.ts. Então, vite, né? Vite.config.ts. Eu vou colocar mais um import aqui e vou colocar dentro dos plugins o Tailwind CSS aqui. Beleza. Tá aqui Tailwind CSS. O que é que a gente vai fazer? Dentro de app, eu vou criar o meu arquivo, por exemplo, pode ser globals, ou global.css, ou globals.css, não sei, ou index, tanto faz, né? Index.css é o nome que você... Eu vou chamar aqui de app.css, tá? Que vai ser da nossa aplicação inteira, como se fosse realmente o arquivo global. E aí, a gente pode importar dentro do nosso arquivo CSS, aqui, o Tailwind, tá? Eu já posso colocar aqui um body, só para a gente colocar um background color. Eu vou colocar aqui 000 e vou colocar a nossa cor branca para ficar com o fundo preto. E a gente pode importar aqui, import app.css para que ele consiga carregar a nossa aplicação. Então, deixa eu pausar aqui, só para ele carregar os arquivos de configuração e ter certeza que está tudo funcionando. A gente vem para cá, ó, agora ele limpou, né, toda a parte de estilo e agora a gente tem a nossa página aqui escura, pronto para a gente começar a trabalhar a nossa aplicação. Beleza. O que é que nós vamos fazer aqui? Dentro do nosso módulos aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um layout que a gente vai usar aqui, eu vou criar aqui um app layout, então, que vai representar o layout da nossa aplicação. Então, aqui dentro, eu vou criar aqui um novo arquivo, app layout.view, beleza? Vou criar aqui um template para a gente colocar o nosso layout. E aí a gente pode criar aqui uma div, eu posso criar um aside, que vai ser o nosso menu. Vou criar o nosso main, que vai ser a parte principal. E aqui eu posso colocar o meu router view, que é exatamente... Tanto faz colocar tudo em minúscula, com o hífen no meio, ou colocar assim em maiúsculo, dá certo. É aqui onde eu vou querer colocar a minha view, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um class, vamos lá, deixa eu começar dessa forma aqui. Eu vou começar mais simples, deixa eu colocar aqui o main, beleza? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse app layout que eu acabei de criar e vou jogar lá dentro da minha app. Então, onde tem aqui template, eu vou trazer o meu app layout que eu acabei de criar. Beleza? Deixa eu pedir para ele importar, certo? Se ficar dando problema nos importes, você pode mexer aqui nesse arquivo de referências e fazer aqui uma... Eu fiz aqui uma mudança, deixa eu ver se eu copio aqui, que eu não vou saber decorado isso aqui, né? Eu coloquei essa referência aqui, declare module.view, para ele tipo ignorar às vezes essa checagem que eles fazem e no final não consegue encontrar o arquivo, fica dando erro no VS Code e o código funcionando, tá? Então, para evitar, você pode fazer essa mudança aí, pelo menos quando eu estava fazendo o planejamento, estava gerando esses problemas e aí eu fiz essa mudança dentro do env.d.ts para eventualmente você resolver ali os tipos do TypeScript. Mas beleza, nós temos aqui um app layout, se a gente for para cá, agora apareceu ó, menu e main. Vamos mexer aqui no nosso app layout para ele ter um layout de fato de uma aplicação com um menu lateral, uma parte superior e tal. Deixa eu me inspirar aqui com o que eu fiz para a gente não reinventar a roda aqui. Primeiro eu vou criar um flex box no eixo da coluna, certo? Então, flex call,
porque aí eu vou querer colocar, antes do aside, eu vou querer colocar o meu header. Então, eu vou colocar aqui um header e dentro do aside do main eu vou colocar uma outra div para colocar esses dois aqui dentro, tá? Então, aqui sim, eu vou querer ter um flex para eles ficarem um do lado do outro. Mas aqui no header, eu vou querer que ele fique em cima dos outros dois. Beleza, aqui é um primeiro ponto. O nosso header aqui, eu posso só colocar aqui um H16 para ele ter uma altura. Depois a gente vai criar um outro componente para isso. A mesma coisa, eu vou criar um outro componente para menu depois, tá? E vou colocar aqui o tamanho mínimo para ser da tela e vou colocar aqui um header, beleza? Isso aqui vai crescer o máximo que der, então vou colocar aqui um flex 1 para ele crescer e vou colocar aqui no meu aside um W64 para ele ter um tamanho, um background zinc de 900, vou colocar uma borda do lado direito e vou colocar aqui uma borda zinc de 800. Vamos ver como é que ele está agora. Ó. Já colocou um header aqui, colocou essa parte. No nosso header, eu posso colocar uma borda embaixo, borda zinc de 800, para ele colocar ali uma linha aqui, ó, bem suave em cima. Aqui já tem uma linha suave aqui. E dentro do nosso menu, a gente pode colocar um padding de 4 e a mesma coisa eu posso colocar um padding 4 aqui na parte main. Ou seja, a gente começou a trabalhar um template da nossa aplicação, onde eu terei o menu aqui, terei a parte principal e terei um cabeçalho da nossa aplicação. Beleza, até aí tudo bem, a gente criou aqui o nosso template, o nosso layout e colocamos o nosso layout diretamente aqui no template. O que é que a gente vai querer fazer? A gente vai querer trabalhar as rotas. E aí eu vou criar aqui dentro do sample, qual foi o nome que eu coloquei? Eu criei aqui, ó, dentro do sample, eu criei uma pasta chamada de pages e criei uma pasta que depois eu vou trabalhar, que são as stores, tá? Para a gente colocar os nossos dados. Inclusive a gente tinha uma pasta stores que a gente apagou no começo do nosso tutorial. Aqui eu vou criar uma página que eu vou chamar aqui de homepage.view e dentro da minha homepage eu vou ter aqui um template e basicamente eu vou colocar um H1 homepage, só para a gente testar. E qual é o meu objetivo agora? Meu objetivo é que esse componente, o homepage, ele seja exibido dentro do layout da minha aplicação no lugar onde tem aqui o main, certo? Então eu quero que esse ponto seja o ponto onde ele vai fazer ele vai injetar esse componente aqui dentro. E para ele injetar esse componente aqui dentro, eu preciso usar exatamente o router view, que a gente vai já trabalhar com ele. Mas antes de trabalhar com ele, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero criar aqui dentro da parte de rotas, eu vou criar um outro arquivo chamado routes.ts para a gente colocar as nossas rotas. E aqui eu vou exportar uma constante chamada de rotas e nós vamos criar algumas rotas aqui dentro da minha aplicação, tá? Para que a gente possa trabalhar a navegação da nossa aplicação. Beleza. A primeira rota que eu quero trabalhar é a rota com path barra e todas as rotas que estarão no barra da minha aplicação, a gente vai colocar o componente para ela exibir, tá? A gente pode colocar aqui, ó, isso aqui para ser do tipo route record raw. Então esse cara aqui, ó. Então aqui vai ser aqui vai ter um component e eu vou usar o component para ser o meu app layout. Beleza. Então significa que quando eu colocar o barra na minha aplicação, ele vai colocar esse componente para ser o app layout, o que significa que lá no meu app.view, aqui eu posso colocar um router view, certo?
Basta eu colocar um router view, eu não vou precisar importar aqui o meu app layout, porque colocando um router view aqui, ele sabe, vou dar aqui um refresh na aplicação, deixa eu dar um reload aqui, ó. Beleza, router view. Eu preciso, obviamente, importar essas rotas dentro da minha aplicação, lá no index, onde tem rotas aqui, eu vou simplesmente fazer assim, ó, para ele importar o arquivo. Não importou, mas tudo bem. Vou colocar aqui, ó, import routes from routes. Agora a gente vai ter o nosso app layout sendo exibido. Qual é uma das vantagens que a gente pode fazer aqui nas nossas rotas? É o fato de que, a partir de uma rota base, a gente pode colocar as rotas filhas e ela vai usar o mesmo componente que a gente colocou aqui em cima. Então, por exemplo, eu posso colocar que nós temos as rotas filhas, tá? Então, aqui dentro a gente vai usar a mesma estratégia. Por exemplo, a rota que tem o path vazio, ou seja, ela vai seguir a mesma rota que está aqui antes, no pai, né, no parent, ele vai carregar o componente home page que a gente criou. Então, significa que ele vai carregar o componente homepage quando eu entrar nessa rota dentro do meu app layout. Beleza, se a gente olhar aqui, ele continua exatamente do mesmo jeito. Por quê? Porque dentro do meu app layout, eu preciso dizer exatamente onde que ele vai colocar o homepage, que é o componente que ele vai carregar especificamente quando eu tiver a rota vazia. Então, para eu fazer isso, lá no meu app layout eu preciso colocar aqui também um router view. Ou seja, é nesse ponto que ele vai colocar a minha rota. E aqui eu estou trabalhando com uma rota alinhada. Eu tenho uma rota principal que eu coloquei no meu app.view. Ele vai usar o meu router view, ou seja, aquilo que eu estiver exibindo ele vai colocar. E dentro desse router view, dependendo das rotas que você colocou, ele vai colocar essa rota como sendo o template principal, mas dentro desse template, onde ele encontrar um router view, ele vai substituir pelo homepage, que é o que vai acontecer agora. Agora nós temos o homepage sendo exibido dentro do template. Se eu vier aqui fora da minha rota principal e criar aqui um path, por exemplo, de autenticação, eu posso ir lá no meu módulo de autenticação, criar aqui uma pasta page, e eu posso criar aqui um auth page.view, por exemplo. Então aqui eu posso ter um template. O template, gente, é a parte do HTML, do nosso código. Então eu posso criar aqui um template. Deixa eu só tirar aqui, ó, um template e aí eu vou colocar uma div aqui. Beleza. Então nós temos aqui uma div com H1, ou seja, a parte do HTML, a gente vai já criar um componente mais robusto, digamos assim, mas aqui você tem o teu HTML e dentro aqui das rotas você pode colocar o component para ser esse auth page. Então pronto, ó. O que é que vai acontecer? Essa rota está fora do app layout. Ele não vai usar o app layout para renderizar essa página aqui. Então eu posso nessa página colocar aqui por exemplo, um flex, justify center, items center e uma altura mínima da tela do computador. Então, HScreen, pronto. E aqui eu posso colocar uma fonte, um text 4XL e uma fonte black. Fonte black aqui, beleza. Então, se a gente for agora navegar para /auth de autenticação, está aqui a nossa tela de autenticação. E se a gente voltar para o raiz da nossa aplicação, deixa eu só voltar aqui. Se eu voltar para o raiz da aplicação, ele vai usar o template que nós colocamos, né, o template da aplicação, e vai colocar a nossa a tela que está sendo carregada, né, como uma rota filha dentro daquele template. Então essa é uma forma de você usar um template e conseguir reutilizar aquele mesmo template para várias rotas diferentes. Inclusive, você consegue depois fazer filtros, né, para que
tudo que tiver aqui dentro embaixo dessa mesma rota, você coloque ali uma validação e ele só entre se tiver, por exemplo, um usuário logado, tá? É algo que a gente vai fazer na sequência. Então, o que é que a gente poderia trabalhar agora? A gente pode trabalhar o nosso menu, tá? Criar um menu da nossa aplicação. Então, para a gente fazer isso, ó, a gente pode, aqui na parte de componentes compartilhados, eu vou criar um componente chamado menu.view, ou seja, cada arquivo .view, você tem as três partes, você tem ó, o script, que é a parte do... Aí você pode colocar aqui o setup e colocar a língua, né, para ser TypeScript, por exemplo. Você tem a parte do template, que tem o HTML, e você tem a parte do estilo, que é a parte do CSS. Quando você marca aqui que ele é scoped, você está dizendo que esse estilo vai ser aplicado apenas para aquele componente. Então, cada arquivo .view é um arquivo de um componente, ou seja, HTML, CSS e JavaScript dentro de um mesmo arquivo. Eu acho essa estrutura muito boa, porque ela é muito explícita. E eu prefiro trabalhar com um arquivo só por componente do que 3 arquivos, como é o caso do Angular, né? Você tem lá um arquivo, um arquivo TS, um arquivo HTML e um arquivo CSS. Beleza, fica separado, mas eu gosto dessa ideia de estar dentro de um mesmo arquivo as 3 partes da aplicação, tá? Beleza, eu sei que o Angular também dá para trabalhar com o HTML inline ali, né? Mas eu gosto mais dessa sintaxe que eu acho mais clean do que usar aquelas annotations, né? Os decorators lá do TypeScript. Beleza. Então vamos lá, a gente vai criar aqui o menu. Por enquanto eu não vou usar CSS e eu acredito que não vai usar aqui a parte do TypeScript, mas eu vou criar aqui uma navegação, nosso menu, beleza? E aí a gente pode criar um router link, né? Ó, router link, por exemplo, to vai para o home. Aí eu vou colocar aqui um outro router link. Poderia colocar aqui para autenticação, mas não vai ser assim, né? E a gente só tem essas 2 rotas, então eu vou fazer por enquanto dessa forma aqui. Vou criar aqui um class, um flex call, beleza, para colocar no eixo da coluna. E a gente pode pegar esse componente menu que eu acabei de criar, que só tem a parte do HTML, e posso colocar aqui no meu aside, onde tem aqui menu, eu vou colocar o meu componente menu. Deixa eu só importar direitinho, ó, tá aqui ele, colocando, a gente vai ver que agora nós temos o nosso home e a tela de autenticação. Aqui eu não consigo voltar, né, porque eu estou com um template diferente, mas nós temos aqui as nossas 2 rotas. Eu posso criar já uma rota diferente aqui, que eu vou criar, por exemplo, um counter page.view, para a gente trabalhar a ideia de um contador, né, para ver a questão de estado. A gente pode criar aqui um template e colocar uma div e um span contador, beleza? E a gente pode agora, lá no nosso menu, em vez de alpha, vou colocar aqui um counter, vou chamar aqui de counter, beleza? E, claro, para a gente ter essa navegação, lá nas nossas rotas, a gente precisa criar aqui. Se eu quiser criar fora, eu não vou aproveitar o App Layout, mas se eu quiser colocar ele dentro do App Layout, aí eu posso colocar um path router e o nosso counter page. Tá? Existe a possibilidade de você carregar isso aqui com lazy load, né? Você não carregar direto o componente e fazer um carregamento via lazy load, é bem tranquilo, não vai ter dificuldade nenhuma para você aplicar isso, né? Você tem muitos componentes, em vez de você carregar todos ao mesmo tempo, você pode carregar uma parte desses componentes de forma tardia, isso diminui ali a carga da sua aplicação. Beleza, fizemos aqui uma mudança, agora a gente tem o count, o contador, tá? Home e contador. Eu vou só mudar aqui no nosso menu, embora eu vá fazer tudo em inglês, mas aqui eu vou colocar início e aqui eu vou colocar contador. Beleza. O que é que a gente pode fazer aqui? E a gente pode começar a trabalhar agora com a ideia de parâmetros
para um componente. Você cria um componente que tem parâmetros. A gente já criou alguns componentes. Ó. Criamos o App Layout, mas ele não tem nenhum parâmetro. Criamos o menu, mas ele também não tem nenhum parâmetro de entrada. Mas eu vou criar agora o menu item. O menu item.view. O menu item agora ele vai ter parâmetros de entrada. Significa que eu vou ter aqui o meu script. E aí eu coloco esse setup no script, porque que é exatamente o Composition API, tá? Você não precisa criar lá um objeto com a função setup e retornar alguma coisa. Basta você colocar aqui um setup, você já consegue criar o script de uma forma bem mais simples, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho esse conceito daqui a pouco. E aqui nós temos o nosso template para a gente colocar o nosso primeiro componente. O que é que nós vamos fazer aqui? Dentro do meu script, eu vou criar uma interface que eu vou chamar aqui de menu item props, e eu vou receber dois parâmetros nessas minhas propriedades aqui do meu componente. Eu vou receber um label, que vai ser o texto que eu quero colocar, e o to, que é exatamente para onde é que eu vou através da minha rota. E aqui a gente pode colocar o define props só para ele definir as propriedades daquele nosso componente. Independente de você usar ou não, vou criar aqui uma div com spam, blá, blá, blá. Beleza. O fato de você ter criado aqui um componente que tem essas propriedades, lá dentro do teu menu, você pode criar aqui um menu item, você pode importar, e aí você vai, eventualmente, precisar passar aqui, está como parâmetros obrigatórios, o label e o to, tá? Se a gente olhar aqui, o que ele colocou foi blá, blá, blá. Mas o que a gente vai precisar fazer agora é ler esses parâmetros de entrada para que a gente possa interpolar esses valores, né? Uma das formas de interpolar é você colocar aqui o double mustache, que é para ele ler o label que foi passado. E aí você coloca as chaves duplas, né, de um lado e do outro, ele vai interpolar esse valor, e aí agora a gente consegue ter aqui o valor que foi passado. E o outro, tá, você pode interpretar dessa forma aqui. Deixa eu já colocar o valor que a gente vai colocar. Ó. Eu vou usar aqui um router link, beleza? Então, nós temos o parâmetro to. Se eu colocar simplesmente assim, ó, to, ele vai interpretar isso aqui como sendo uma string, to. Mas se eu coloco os dois pontos aqui, ele vai ler esse valor baseado naquilo que foi passado como parâmetro. Ou seja, aqui ele está fazendo uma interpretação, certo? Estou fazendo um binding de um valor que eu recebi no meu componente para uma propriedade nesse router link. E aqui dentro do router link eu posso usar o nosso label. Então, a ideia é que eu vá substituir no meu menu, em vez de ter um router link assim, a gente vai colocar o menu item, tá? E eu vou colocar o label, e aqui eu vou colocar um label também. De tal forma que agora a gente vai ter a mesma coisa, só que em vez de ter o router link, eu vou ter um componente mail que eu posso colocar um estilo dentro dele, posso reutilizar, mas ele continua fazendo aqui a navegação funcionando de forma perfeita. O que é que nós vamos fazer dentro do meu menu? Essa foi a primeira vez que a gente fez o que a gente chama de comunicação direta, certo? Se eu coloco aqui um docs, para a gente conversar um pouquinho, ó. Vou colocar aqui conceitos.escalidraw. Quais são os 3 conceitos que a gente precisa aprender quando vai trabalhar com frameworks baseados em componentes? O primeiro é o próprio componente, né? Ele é importantíssimo. O segundo conceito, chave e fundamental, é o conceito de árvore de componentes, tá? Muito importante. E o terceiro conceito é a parte de gerenciamento de estado. Então, aqui a gente vai usar o Pinha, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Aqui, a árvore de componentes, a gente começa a criar um componente que tem outro componente, que aí ele vai substituir o router view ali, quando você vai fazendo as navegações. Então, a ideia é que você tem um componente que chama outro componente, passa parâmetros, por exemplo,
Tá? E a ideia do componente aqui, a gente sabe que basicamente você tem dentro de um componente HTML, tem HTML, tem a parte de CSS e tem a parte de TypeScript / JavaScript, certo? Então, o componente basicamente são essas três partes e no nosso caso especificamente nós temos um arquivo .view para ter um componente, tá? E aqui, quando você tem a ideia de árvore de componentes, basicamente você tem um componente que tem componentes filhos, certo? E você vai montando essa estrutura de árvore aqui para montar a tua página inteira. Então, esse componente tem um elemento aqui, esse outro aqui, esse outro aqui, aí você tem para cá, você tem aqui e assim. Beleza. Qual é a ideia aqui? É que a partir de um componente você pode passar parâmetros para outro componente. E aí você passa isso pelas propriedades através de uma chamada direta. Um componente pai chama um componente filho, como é o caso do que a gente acabou de fazer, né? O componente menu.view chamou o menu item e passou aqui parâmetros, né, as propriedades para o componente, e essas propriedades foram definidas através de uma interface com essa função chamada defineProps. E aí eu disse que o defineProps tem a ver com essa interface. Aqui ele sabe que são atributos obrigatórios e ele vai exigir que você passe esses atributos aqui para ser usados no template. Então, tudo que você definir aqui em termos de propriedade serão recebidas, estará disponível aqui dentro do template exatamente porque você está usando esse script setup, né? Se você não usa o setup, vai dar problema. Então, com o setup, ele vai fazer automaticamente para você a disponibilização dessas propriedades aqui diretamente no teu template. E o uso dos dois pontos aqui, ele faz esse bind, né? Essa ligação com aquilo que você recebeu nas propriedades, da mesma forma que o double mustache vai interpolar, interpretar o valor e não simplesmente ler como se fosse um texto. Se eu colocar assim, fica label, que não faz sentido, mas quando você coloca o double mustache, ele vai interpretar esse valor. Beleza, aqui no meu router link, a gente pode colocar um class, né, para a gente ter aqui um px4, um py2, um text zinc de 300 que eu coloquei. Vou colocar aqui um text sm para ficar um pouquinho menor, o hover para ser um text white e também coloquei um hover aqui, ó, espaço, hover, um background branco, mas com a transparência só de 5%, só para dar aquele ficar um pouquinho mais claro, e vou colocar aqui um rounded MD para ser a borda arredondada. Beleza, tenho aqui as classes do meu router link. Agora a gente, quando clicar aqui por cima, ó, você vai ver o nosso... Aí eu poderia colocar um ícone, poderia colocar um divisor ali na nossa aplicação, mas agora a gente tem o nosso botão aqui para fazer a navegação entre as duas páginas. Beleza? Então criamos aqui uma parte inicial da nossa aplicação, criamos o nosso menu item, criamos o menu, começamos a trabalhar as nossas rotas e temos aqui duas rotas do contador e do homepage. O que é que nós vamos fazer mais? Eu vou criar, deixa eu fechar aqui os vários arquivos que a gente tem aberto, vou criar um outro componente que vai ser um componente de título. Tá? A gente já aprendeu como criar um componente que recebe parâmetros. Então você pode até tentar pausar o vídeo e tentar criar um componente para receber um título, por exemplo. O título, eu coloquei aqui um texto e um subtexto, né? Um sub, né? Que seria o que vem embaixo. E aí também poderia ter um ícone e tal, mas a gente não vai fazer com ícone não. Então aqui dentro da parte compartilhada de componentes, eu vou criar um title.view, um outro componente. A gente vai ter aqui um template do nosso componente. Nós vamos ter também um script setup, tá certo? Para que a gente já possa ter aqui a estrutura básica do nosso script. E aí eu vou criar
Eu também poderia fazer dessa forma, ó, define props e já colocar diretamente no define props o que é que eu espero receber no meu componente, tá? Eu posso fazer assim ou eu posso padronizar, né? Ó, uma interface, title props, eu vou ter aqui o texto e vou ter aqui um subtítulo, tá? Que pode ser opcional, por exemplo. E aí eu vou chamar aqui o define props para ele colocar meu título. Beleza. Algumas pessoas perguntam, Léo, tu tá usando o que, né, para completar aí com IA, né? Eu estou usando o próprio plugin do Visual Studio Code, né? Ele melhorou bastante, assim, e eu estou gostando de usar ele. Tem aqui um chat na lateral, caso você queira, né? Aqui no meu caso está com o Cloud Sonnet 4, né? Mas ele está muito bom, né? A parte do complete aqui do Visual Studio Code, estou gostando pra caramba. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma div, vou criar um H1 e vou criar um H2. Olha que legal, ó. Aqui eu vou interpretar o valor que a gente pegou, né? Que no caso aqui seria o texto, tá? E vou criar uma coisa que você pode fazer aqui também, por exemplo, no define props. Se você quiser colocar isso aqui, por exemplo, dentro de uma variável chamada props, e aí você pode acessar, tipo assim, props.texto. Também é uma possibilidade, se você achar melhor. Se você quiser simplesmente fazer assim e acessar direto, também funciona, tá? Aí aqui eu vou colocar no H2 para ele mostrar aqui o sub que a gente colocou. Só que tem uma questão, o sub ele nem sempre está disponível. E a gente pode usar aqui ó, um VIF para dizer se ele vai estar presente ou não. Então, se eu colocar aqui o sub, se tiver disponível, ele vai renderizar, se não, ele não vai renderizar. Aqui é uma renderização condicional, né? Inclusive é legal porque você pode usar aqui um H2 VELSE, por exemplo, e vou colocar aqui só para a gente testar, depois eu tiro. Vou colocar aqui outro, tá? Então, beleza. Então significa que se o sub tiver, ele vai mostrar o que seria o subtítulo. Caso não tenha, ele vai mostrar outro. Só para... Depois eu vou tirar isso aqui, tá? Beleza. Criamos aqui. Eu posso colocar aqui um class para ser um text LG e uma fonte black. E posso colocar aqui para a gente ter um text zinc de 500. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Lá na minha página, no meu sample, né, homepage, eu vou usar aqui o meu título, meu title. Ó, vou importar aqui o title, vou colocar aqui o texto, sei lá, não sei se tela, vou colocar aqui dashboard, e vou colocar aqui o nosso subtítulo. Vai ser qual? Eu vou colocar vazio o subtítulo só para a gente ver. Ó. Então, beleza. Tenho aqui o meu template. Tenho aqui o meu título. Não sei se ele vai deixar assim. Pronto, assim eu prefiro. Então, tenho o meu título com o dashboard. E a gente pode ir lá. Olhar aqui no início, a gente já tem um dashboard e tem um outro aqui embaixo. Tá? Por algum motivo, ele não aplicou o Text Zinc 500. Ah, sim, porque ele está mostrando o else aqui, né? Mas beleza, eu não quero... Vou já tirar isso. Mas se eu passo aqui o sub... Então, vou colocar aqui, ó, sub... colocar aqui, bem-vindo ao nosso painel de controle. Beleza? Então, vou salvar aqui a minha aplicação e agora a gente vai ver, ó, tá aqui dashboard e bem-vindo ao painel de controle da nossa aplicação. Então, aqui no título, ó, que legal, ele vai renderizar de forma condicional, mas se não tiver, ele pode colocar um outro. Nesse caso, não me interessa fazer isso aqui, simplesmente ele não vai colocar nada se você não passar esse parâmetro opcional para o nosso componente. A mesma coisa aqui no nosso contador. Vou criar aqui o meu título, o meu title, beleza? Vou importar, vou colocar aqui contador, exemplo de contador com view 3, vou criar aqui um flex call, vou colocar aqui um gap de 6 e aqui embaixo eu vou colocar um título com o conteúdo do contador, beleza?
Então, vamos dar uma olhada lá como é que ficou. Ó. Contador, eu tenho aqui o meu título e aqui vai ter, de fato, o conteúdo do meu contador. Agora a gente vai trabalhar de forma específica nesse exemplo do contador para que a gente possa colocar ali os nossos eventos, né, clicar e ele mexer no estado da aplicação e tal. Então aqui vai ser um exemplo interessante para a gente trabalhar. Vamos lá. Eu vou criar uma variável, né, um number, por exemplo, um count, por exemplo, vou colocar aqui um count, que vai receber uma referência, tá? Esse ref, que é do view, tá? Então, ó, cuidado para importar o certo, vou importar aqui do Vue.js, que começa com o valor 0, mas poderia começar com o valor 1000, o valor que você quiser. Então, a partir desse count que a gente tem aqui, a gente consegue pegar aqui, ó, o conteúdo, eu vou colocar aqui um span e vou pedir para ele mostrar o valor de count. Então, a gente criou essa variável count a partir, não foi simplesmente colocando o valor 1000, até poderia, mas eu coloquei aqui como ref, e aí a gente colocou aqui para a gente ver o valor que eu coloquei, que é exatamente o valor 1000. Aqui eu já posso colocar aqui um text, sei lá, 4xl e uma fonte black, para deixar ele bem com valor bem grande. E a gente pode agora trabalhar as funções que vão nos ajudar a alterar e incrementar e decrementar o valor e eventualmente zerar o valor. Gente, aí aqui é muito simples, porque basicamente você vai usar essas funções de forma direta, assim, né? Você pode usar function, incrementar o valor mais, basicamente isso. Você pode criar aqui uma function, decrementar valor menos menos. E você pode criar aqui uma function, resetar para ele zerar o valor. Uma vez que você tem essas funções aqui, a gente pode, eu vou colocar aqui ó, um class flex call, vou colocar aqui um gap de 4, vou criar uma outra div com um flex, aqui flex e um gap de 2 e vou colocar os meus botões, ó. Um botão que vai ser o botão de mais e aqui eu vou colocar um arroba click para ele chamar a função de incrementar, certo? Então, se a gente fizer dessa forma aqui, esse botão vai chamar a função de incrementar. A gente pode fazer a mesma coisa para decrementar e para fazer o reset. Então, incrementar, decrementar e reset. E a gente pode trabalhar no vídeo de Angular, eu fiz a mesma coisa, né? Lá no nosso app.css, a gente pode usar aqui um @layer components e pode criar um componente do tipo btn. Então aqui eu posso colocar um @apply, eu vou tirar as cores daqui, porque eu vou querer colocar as cores separadas. Posso colocar aqui um @apply, vai ser um flex, justify center e items center, beleza. Posso colocar aqui um btn primário, e aí eu vou colocar aqui um purple, text e um hover para ficar mais escurinho. Posso colocar um btn secundário para ser um gray, acho que não sei se está muito escuro aqui, mas 600 e 700, e não vai ser gray, vai ser zinc. Vou colocar aqui, ó, zinc, aqui é o texto, né? Na verdade eu quero bg zinc de 600 e quero o texto branco e o bg zinc 700 e vou colocar aqui um ponto btn danger para ser um vermelho, 600 e 700. Beleza. Então, lá no meu counter, agora eu posso criar aqui um class. Todos vão ter btn traço alguma coisa. O primeiro vai ser o primário, o segundo secundário e o terceiro danger. Então, aqui a gente tem, ó, primário, secundário e o danger, e a gente consegue ter o nosso gerenciamento de estado dentro do nosso componente.
Aqui é consideravelmente mais simples do que com React, certo? E também consideravelmente mais simples do que o Angular também, tá? Que é tudo num arquivo só, uma forma de você trabalhar de forma direta, né, com JavaScript simples. A única coisa que você fez aqui é que você marcou isso aqui como um setup, que ele vai usar lá o Composition API do Vue 3, né, que a gente não vai entrar muito nas várias possibilidades que tem para você criar componentes no Vue, tá? Vou usar essa aqui, a forma que é a mais simples, quando você tem um componente de um arquivo simples, né, um single file component, e aqui você tem as funções que vão alterar diretamente o valor sem nada de set state, nada de complicado em relação a isso. Então, fizemos aqui um exemplo básico de um contador. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra página que eu vou chamar aqui de new file counter pinha page.view. Que a gente vai criar um contador específico para a gente usar o nosso gerenciador de estado. Então, eu vou criar aqui uma div, colocar aqui contador com pinha. Então, vou colocar assim, contador com pinha. Beleza, criar essa página, a gente pode ir lá nas nossas rotas, criar uma nova rota, que eu vou chamar aqui, o path vai ser counter barra pinha. Vou chamar aqui a outra página que eu acabei de criar. E a gente pode, lá no nosso menu.view, criar uma outra, vou colocar aqui, contador hashtag 1 e contador hashtag 2. Beleza? E aqui vai ser counter barra pinha. Então, agora a gente tem contador 2, que é esse, contador 1, que é esse, e o início, que é esse aqui. Então, lá no nosso contador 2, a gente pode colocar vou colocar aqui um class flex call gap de 6. Vou colocar aqui um título, title, importar, vou colocar aqui text, contador, com pinha, exemplo de contador, utilizando pinha para gerenciamento de estado. Beleza? Criei aqui o meu título e a gente pode criar uma div e aqui eu vou colocar conteúdo. Beleza. Então, entrando aqui, a gente tem um contador com pinha. O que é que nós vamos fazer? Ó? Dentro do meu sample, nós temos a parte da store. E a gente vai criar aqui uma store voltada para a gente gerenciar o estado de um contador. Então, eu vou colocar aqui um counter.ts e a gente vai criar aqui a nossa store. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui uma variável e aí ele usa um padrão parecido com o do React, né? Que é o use alguma coisa, né? Aí eu vou colocar user counter store recebe define store e aí a gente vai esse nome counter aqui, ele é um nome único, certo? Então, o pinha ele define uma store baseado em um ID e dentro dessa store que ele vai criar, a gente vai criar um padrão muito parecido com o que a gente acabou de criar lá no nosso componente. A gente vai criar aqui uma constante, acaba sendo, digamos assim, uma forma muito simples, né, de criar. Aqui no caso eu vou criar como uma função, certo? Acaba sendo uma forma muito natural de se criar, mesmo lá no componente, como aqui na Store, só que essa Store ela vai ficar sendo gerenciada pelo pinha. E isso já foi configurado lá atrás, quando você entra aqui na sua aplicação main.ts, ele colocou aqui ó, o pinha para criar, tá? Já colocou aqui ele como sendo um dos middlewares relacionados aqui à nossa aplicação do Vue.js, ele já criou o router também para ser um middleware configurado, que a gente definiu lá na criação da aplicação, e ele já está pronto para quando você criar um store e tiver um nome único lá, ele coloca isso numa área e ele vai compartilhar
essa memória entre as navegações da sua aplicação. E você também poderia até salvar esse estado diretamente no local storage do browser, se você quiser manter isso de forma persistente, mas não é o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou simplesmente criar aqui para a gente a nossa store e vou mostrar para vocês como é que usam, como é simples esse processo de usar. Aqui eu vou importar de novo do Vue.js. A gente vai criar do mesmo jeito a função incrementar, uma função decrementar, uma função para zerar aqui o nosso contador. O que foi que mudou aqui? A única coisa que mudou foi que eu criei essa parte aqui dentro de um elemento separado, dentro de uma store, né? Criei aqui define store, coloquei um ID para ela e criei uma função para que eu possa executar a store aqui dentro. E aqui dentro eu criei as funções e estou retornando essa função aqui. Uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui, só para efeito de conhecimento, a gente pode criar aqui um valor computado. Tá? Isso aqui também é uma função do Vue.js. Você pode gerar aqui um valor computado, que ele não é um valor que não faz sentido você criar um outro estado separado e manter os dois sincronizados. Aqui você gera um valor que vai ser calculado a partir de um estado pré-existente. É melhor, porque você mantém apenas uma única fonte do estado de informação e você consegue gerar algumas versões diferentes. Então aqui você pode ter esse valor que seria o double, né, o dobro do contador, né, baseado em uma função que é calculada. Beleza, uma vez que a gente tem isso, o que é que a gente pode fazer? A gente pode ir lá no nosso componente, a gente pode criar essa store, então eu vou colocar aqui counter store, vou pedir para ele usar o use counter store, deixa eu ver se ele não encontrou, vou colocar aqui user counter store, modules, barra sample, barra store, barra counter, não tem esse store aqui no final não. Beleza, ele encontrou, tá faltando só eu exportar lá, né, porque eu acabei não exportando. Então, posso colocar aqui, ó, export, por isso que ele não encontrou. Beleza, então aqui eu importei ele. No momento que eu importo e eu uso ele, ele já registra dentro do Pinia, com aquele ID único, essa store. E aqui eu consigo fazer as mesmas coisas que eu fiz no outro, só que agora usando diretamente na store. Então, por exemplo, store, counter store.count. Então aqui a gente tem o valor 0. Então eu posso usar mais ou menos a mesma estrutura lá, né? Ó, text, não sei se foi 5xl, fonte black. Vou colocar aqui um outro span para a gente ter o counter store.double. E aqui eu vou colocar um text zinc de 500. Beleza? Então, tá aqui os dois e eu posso colocar isso aqui dentro de uma div. E coloco aqui um class. Beleza. Qual? Então, vai ficar aqui um embaixo do outro. E aqui eu vou colocar dobro, 0. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar, para ser um flex call, um gap de 4. E aqui embaixo eu vou colocar uma div, onde eu vou colocar os botões, né? Flex e um flex de 2. Então, os botões, ó, já colocou para mim aqui, ó. Então, o botão primário vai ser um counter store incremente, decremente e o reset. Então, ele já vai ter os 3 botões aqui. Então, se a gente olhar, a gente tem uma estrutura parecida com o que a gente tinha antes, ó. Aqui, ó, 6 dobro 12, posso decrementar para ser um valor negativo, posso resetar, ele volta para 0. Olha aqui no exemplo, nesse exemplo que começa com 1000, né? Se eu coloco para ser 1010, vou para o início e volto, ele volta para 1000, porque ele não está compartilhando essa informação entre os componentes. Já se eu venho aqui, jogo, por exemplo, o dobro para ser 15, né? O valor para ser 15 e o dobro 30.
volto para cá, vou para o início e venho para cá, ele continua com esse estado armazenado. Por quê? Porque eu estou gerenciando essas informações não dentro do componente, mas dentro de algo que está fora do componente que eu consigo compartilhar entre múltiplos componentes. Por exemplo, lá no meu exemplo anterior do contador, ao counter page, eu também poderia aqui dentro do meu contador criar uma constante counter store, recebe user counter store e eu consigo importar. E aqui eu consigo, por exemplo, vou criar aqui uma div, vou jogar isso para cá, vou criar aqui um span counter store ponto o valor count, certo? E aqui eu vou colocar um flex call, beleza? E vou colocar aqui um class text zinc. Vou colocar um red aqui, só para mostrar que vem de um lugar diferente. Beleza. Então, aqui agora a gente volta para o 1, ó. Eu tenho 15 nessa página. Posso vir para cá, posso compartilhar, aqui eu vou aumentar para 26, venho para cá, agora eu tenho um valor 26. Aqui eu posso mexer do jeito que eu quiser, mas se eu saio e volto, o 26 continua, mas o 1000 volta para o seu estado original. Então, já está aqui com mais ou menos 1 hora de aula, até achei que fosse demorar mais do que 1 hora, tá? O Vue ele é muito rápido. Tem outras coisas para a gente falar, né? Para a gente criar formular. Ah, sim, tem uma parte que eu não fiz ainda, né? Mas que eu queria fazer. Eu já estava achando que estava muito rápido, mas a gente vai continuar mais um pouquinho, certo? Fizemos aqui o nosso router. O que é que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou fechar aqui e a gente vai fazer o seguinte. De fato, está faltando algumas coisas importantes aqui que eu planejei para falar para vocês. Ó. Dentro de Auth, eu vou criar uma store, que a gente já viu ali um exemplo com um contador. Vou criar um model, para a gente criar aqui um modelo. E vou criar, a gente já tem também aqui a parte de componentes, eu criei? Não criei. Beleza, vou criar aqui um model que vai ser o meu usuário, certo? Então aqui eu vou criar um novo arquivo chamado de user.ts, vou exportar uma interface chamada user, que vai ter o ID, o nome, o e-mail, vai ter aqui uma senha e a senha vai ser opcional, por exemplo. Vou criar bem simples, né? O ID, nome, e-mail e senha. Beleza, criei um objeto, que aí esse objeto eu vou criar aqui dentro da minha store para a gente trabalhar a parte de autenticação. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, que eu vou chamar aqui de auth.ts, que vai ser a minha store, e vou fazer a mesma coisa, export, constante, use auth store, vou criar aqui a função para instanciar a minha store, ponto e vírgula, e aqui a gente vai criar as funções relacionadas à nossa store dentro do Pinia para gerenciar como se fosse o processo de autenticação aqui. Beleza, a primeira função que eu vou criar aqui, o primeiro estado, melhor dizendo, vai ser se ele está carregando, tá? E depois eu vou criar até uma página para a gente mostrar ele no processo de carregamento. Não é do process, tá? Vai ser do Vue.js, exatamente. Beleza, então defini aqui o meu primeiro estado, que vai ser carregando. Vou criar aqui um outro estado, se ele é o que vai armazenar o usuário, que vai ser uma referência de usuário nulo, mas inicialmente ele começa como nulo, ou seja, o usuário não está logado. Tá? Então esse vai ser o primeiro ponto. E eu posso criar aqui outro atributo se ele está autenticado, que pode ser um atributo computado, porque basicamente eu sei se ele está autenticado se tiver usuário ou não. Então vou usar aqui o user ponto velho, eu posso até fazer uma dupla negação. Se ele estiver presente, for verdadeiro, significa que ele está autenticado. Se ele não estiver presente, significa que
ele não está autenticado, tá? Então, além de ter o isloading, o usuário, né, e o autenticado, que são os 3 atributos aqui que a gente vai usar na nossa aplicação, a gente pode criar as nossas funções. Então, vou criar aqui, ó, async function login, e aí ele vai receber aqui o e-mail e a senha. Eu vou fazer aqui um login fake, tá? Então, vou colocar um try e vou colocar aqui um finally. No finally, ele vai colocar o isloading para falso. Aqui ele começa com o isloading igual a true. Eu vou simular uma chamada de API, colocando aqui uma new promise, colocando aqui um timeout de, sei lá, 3 segundos, tá? Como se estivesse fazendo ali um processo de chamada de API, para ele ficar nesse modo de carregamento. E aqui eu vou colocar o user.value, vai receber um ID, vai receber um nome, vai receber o e-mail. E a senha, de certa forma, nem preciso me preocupar, porque eu não vou querer que o usuário fique armazenado no estado da minha aplicação com a senha. Mas imaginamos que a gente fez uma chamada no back-end, né? Então, simula uma chamada de uma API aqui, vai lá, pega as informações, traz o usuário, né, o token JWT e blá, 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 aquela parte de autenticação que a gente eventualmente conhece. Além disso, eu vou criar aqui um logout também. Então, async function logout, então ele vai ficar aqui no lendo, vai fazer uma chamada de API, vai setar o usuário para nulo e, na verdade, normalmente o logout muitas vezes nem precisa fazer uma chamada de API, tá? Mas vou colocar aí um tempo para ele simular, coloca o usuário nulo e sai da aplicação. Então, a gente tem aqui o logout e agora a gente pode retornar o usuário, loading, login e logout aqui da nossa store. Então, agora eu tenho uma outra store, tinha a primeira que é o counter, que tem um ID único, agora tem uma outra store que também tem um ID único, chamado de autenticação. E aí, a gente pode criar um filtro para, por exemplo, validar se o usuário está autenticado ou não, daí ele pode ou não entrar nas nossas páginas, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui nas rotas a seguinte lógica, tá? Então, dentro das minhas rotas aqui, onde tem App Layout, eu vou criar uma meta que eu vou dizer que ele vai requerer a autenticação. Então, a partir desse atributo de requires auth.true, a gente vai fazer uma verificação dentro das nossas rotas. Eu vou criar aqui um router, ó, fazer o seguinte, ó, router before each, e a gente vai criar aqui uma lógica para garantir que a nossa rota vai realmente ser, digamos assim, chamada somente se o usuário estiver autenticado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu tirar isso aqui primeiro. Vamos lá, eu vou criar, ele começa a... Vou pedir aqui para ele dar um tempo para mim, ó. Dorme aí, deixa eu ver aí, ó. Snooze 5 minutos, tá? Só para a gente conseguir escrever direitinho aqui. Então, a primeira coisa que eu vou criar aqui um auth store, vai receber aqui um use auth store que a gente criou. Então, a gente consegue ter acesso ao estado da nossa aplicação. Uma vez que ele cria, ele já coloca lá na memória e a gente vai ter aí esse estado compartilhado, né, entre os meus componentes. Aí a gente vai fazer aqui um teste, ó. O to é exatamente para onde que ele vai, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se o to.name for diferente de auth, então eu vou colocar aqui, ó, diferente de auth, e o to.meta.requires auth for verdadeiro e ele não está autenticado, então significa que ele não está indo para a tela de autenticação, essa tela requer autenticação e ele não está autenticado. São as 3 condições. Ele não está indo para a tela de autenticação, a tela requer autenticação e ele não está autenticado, significa nesse caso que a gente vai precisar retornar uma rota, que vai ser a rota de autenticação, e a gente vai colocar na query aqui
a rota que ele estava tentando ir, para a gente redirecionar isso depois. Então, vou colocar aqui um redirect, to.fullpath. Então, basicamente, o que ele vai fazer é, se ele tentar acessar uma rota que ele precisa de autenticação e ele não tem autenticação, ele vai fazer uma navegação para a rota de autenticação, certo? Então, vamos ver se ele vai chamar isso aqui, ó. Não está indo para requer autenticação e tal. Deixa eu ver aqui, requer autenticação. Beleza, deixa eu ver como é que está a nossa página de autenticação lá. Página de autenticação tem só um texto no meio, né? Que é esse texto aqui. Deixa eu ver como é que está aqui executar aqui a nossa aplicação. Beleza. E ele ainda não está navegando, né? O Invalid Navigation Guard. Beleza. Store foi instalado. Vamos continuar aqui, que daqui a pouco acredito que ele vá funcionar direitinho. Vamos, aqui a gente tem before each, então esse primeiro passo é fazer esse teste e ir para a parte de autenticação. Deixa eu jogar para cá e maximizar aqui a nossa tela. O próximo teste, tá? E eu posso até colocar aqui um console.log, só para a gente ter aqui o to e o from, que são os dois pontos que a gente vai. E eu posso até colocar aqui to.name, tá? Só para a gente ver, e o from.name. Vamos ver se ele está entrando lá. Ó. Vou dar aqui um reload. Ó, undefined. Beleza. Vamos continuar aqui. Ó. Before each, acredito que seja isso. Aqui, não sei se ele precisa ser uma função assíncrona. Use store. Beleza, acho que não vai precisar ser assíncrona não. Default route, beleza. O próximo passo é se o usuário, né, tem aqui, ó, auth store está autenticado e o to.name for exatamente igual à tela de autenticação, ou seja, ele está autenticado, mas ele está indo para a tela de autenticação. A gente não quer que ele vá para a tela de autenticação nesse caso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o redirect, se tiver, obviamente. Então, vou pegar aqui, ó, to.query.redirect, que foi o atributo que eu coloquei. Vou pegar isso aqui como uma string. Caso ele não tenha isso, eu vou simplesmente retornar aqui o meu name, home. E aqui a gente vai simplesmente retornar o nosso redirect. Beleza? Então eu peguei o redirect, que seria o full path, né? Que não é a rota, é o full path. Então ele vai retornar o full path, caso ele não tenha, em vez de retornar o full path, retornar a rota, que ele consegue trabalhar os dois casos, tanto o nome como o full path, que foi exatamente o que eu salvei aqui dentro do meu redirect. Com isso, vamos testar para ver se a nossa aplicação funciona. Ó. View, next, callback, never, nunca foi chamada. Beleza, então eu vou chamar aqui o next no final. Caso ele passe por isso aqui, ele continua a nossa rota normalmente. Então, deixa eu executar aqui. Nesse caso, eu acho que eu nem usei aqui o from e o next. Eu posso simplesmente não colocar, posso tirar aqui o from daqui e acho que eu não vou precisar chamar o next, que ele automaticamente chama para mim esse next internamente. Vamos fazer aqui um teste para ver se ele... Ó, unexpected error when start router, no match for auth. Beleza, vamos ver se eu criei essa rota com o nome auth aqui, ó. Não coloquei. Então, eu tenho que colocar o nome da rota, auth, para ele funcionar. Aqui não vai ser home, mas aqui vai ser home, tá? Name home. Aqui eu vou chamar o name de counter. E aqui eu vou chamar counter pinha. O que estava faltando era colocar os nomes nas rotas para ele funcionar direitinho.
Então, deixa eu parar aqui o Vue.js para ver se ele... Ó, ele foi para a tela de autenticação, o redirect pinha, beleza. Home foi adicionado como uma rota filha e tem o mesmo nome. Tá, eu tenho isso aqui, eu vou tirar esse atributo nome aqui. Beleza, agora ele conseguiu. E o problema que estava dando era só a questão dos nomes das nossas rotas que não tinham sido colocados. Então eu tenho essa rota home, essa aqui vai ser o counter e essa aqui vai ser a rota auth. E o que é que nós podemos fazer? Dentro da minha tela de autenticação, eu posso criar aqui o meu script, certo? Vou colocar aqui para ter o setup e a linguagem, melhor dizendo, para ser TypeScript. A gente pode usar aqui o nosso auth store para a gente ter acesso aos comportamentos do auth store. Eu vou criar aqui uma função para a gente chamar aqui de handle login, porque aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tanto executar o login aqui na minha aplicação, então eu posso criar aqui um botão, ó, button, @clique para ele chamar o handle login, e posso colocar aqui um class para ter um btn-primary. Beleza. Então aqui a gente tem, eu vou só melhorar aqui para ser um flex call e dar aqui um gap de 4 para não ficar grudado. Beleza, agora eu tenho o meu login. E o que ele vai fazer? O meu login vai chamar essa função de login. Posso até colocar isso aqui como assíncrono e colocar um await, já que é uma função assíncrona. E eu posso chamar aqui o router, use router, para a gente fazer essa navegação, por exemplo. Depois que ele termina o login, eu faço uma navegação para o home. É possível fazer isso. Então, vou colocar aqui o login, ó. Ele vai pensar ali alguns segundos, tá? E vem para cá e mostra a nossa aplicação. Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó. A gente está na tela de autenticação. Então, a gente poderia criar lá nas nossas páginas compartilhadas um componente para ser o nosso loading.view, certo? Para a gente carregar. Esse aqui eu vou me dar aqui ao luxo de copiar, porque para não ficar perdendo muito tempo com esse componente, mas basicamente a gente tem aqui um template, uma div, tem uma outra div aqui com algumas tags para que a gente possa ter o spin, né, para ele ficar rodando ali animado, e com um texto loading logo embaixo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Lá na nossa tela de autenticação, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar aqui o loading, e aí eu posso pegar, ó, se tiver autenticação.loading, ele vai mostrar o loading. Caso contrário, else, ele vai mostrar a tela de autenticação. Então, ele só vai mostrar a tela de autenticação se tiver não estiver carregando. Se tiver load, né, processando, ele não vai mostrar a tela de autenticação. Olha como já fica legal aqui, ó. Eu vou dar aqui um reload na nossa aplicação, ele volta para a tela de autenticação, vou clicar, ó, vai ficar carregando, que ele está processando, e aí quando termina, ele entra na nossa página. O que é que a gente pode fazer aqui no nosso header? A gente pode criar um outro componente aqui, ó, lá no nosso parte compartilhada, que eu vou chamar aqui de header.view, certo? Aqui a gente vai ter o nosso template, e aí eu posso criar aqui a nossa tag header. Deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui, quais foram as propriedades. Eu criei aqui, ó, um flex, justify between, coloquei os itens centralizados, coloquei um padding de 6 e uma altura de 16, coloquei uma borda border bottom e coloquei aqui uma border zinc de, acho que foi de quanto? De 800. Beleza. Aqui dentro eu coloquei um H1 para ser como se fosse a nossa logo, e aí eu simplesmente coloquei aqui view 3, e aqui, opa, vai ter um class que eu coloquei um text
text LG ou XL, por exemplo, e uma fonte black. E aqui embaixo eu coloquei uma div para a gente usar as informações do usuário logado. Ó. Vou colocar aqui um script setup. Nós vamos usar lá o nosso auth store. E aí vou trazer para cá. Aqui a gente já tem acesso a tudo que a gente precisa. Então, essa div eu vou colocar aqui um flex e um gap de 3 e os itens centralizados, beleza? Aí eu vou colocar uma outra div que a gente vai ter dois spans aqui. Um que vai ser as informações de usuário, então vai ser o nome do usuário, e a outra vai ser o e-mail. E logo aqui do lado eu vou colocar um botão, e esse botão vai ser o botão de sair da aplicação. Então, vou colocar aqui sair, e esse botão vai chamar lá o... não vai ser um botão secundário não, vou colocar aqui como se fosse danger. Beleza, e vai chamar o nosso logout da aplicação. Então, deixa eu só colocar logo aqui no meu layout, que aí eu substituo esse header aqui por esse componente que eu acabei de criar, né, o header, beleza? E aí já vai mudar aqui o layout da minha aplicação. Ó. Então, view 3, tá aqui o John, não sei o que, tá? E o user aqui do lado, John Doe. Aí, deixa eu colocar aqui no header, user e-mail. Beleza, deixa eu só colocar aqui o nosso... Primeiro eu vou colocar aqui para ser class flex call items end, para ele alinhar do lado direito. Vou colocar aqui um class, vai ser um text small, fonte bold, text zinc 400. E o de baixo vai ser um text, vou colocar aqui text xs e uma fonte de 500. Beleza, um text zinc 500 para ficar mais escurinho aí. Então, tá aqui, ó. Um aqui, só que esse user não é exatamente o que eu queria que fosse, né? Deixa eu ver como é que tá lá no... na verdade eu passei user como e-mail, né? Então, vou colocar aqui john.doe @formação.dev, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não está sendo usado. E agora a gente vai ter o nosso e-mail. Deixa eu dar aqui um refresh na aplicação. Beleza, vou clicar aqui, ele vai chamar aquela função e vai autenticar. Vai colocar o usuário aqui, ó, johndoe@formação.dev, e o botão de sair vai pensar um pouquinho e é para sair da aplicação, mas a gente não fez o processo para ele realmente sair. A gente vai fazer isso agora, ó, aqui no header. Então, nós temos o handle login. Na verdade, o handle login não, eu quero o handle logout. Tá? Então, eu vou criar aqui ó, uma function, que eu vou chamar também de assíncrona. Vou colocar aqui handle logout, a nossa aplicação, vou chamar o logout. E aqui eu vou chamar também um router. A gente não vai colocar dentro do gerenciamento de estado a parte de rotas, tá? Então, e a gente vai fazer um push aqui para a tela de autenticação, que é a tela que a gente quer que ele vá. Deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa. Handle logout, eu vou chamar aqui. Beleza? Está faltando uma coisa sim. Ó. Aqui no nosso template, a gente também quer que, se ele estiver processando, a gente mostra aqui o loading. Tá? Ó. Então, eu vou colocar o loading. E aí eu vou importar aqui o meu auth store, beleza? E aqui a gente pode verificar se ele estiver carregando, ele vai mostrar o loading. Caso contrário, o velse, ele mostra o template da nossa aplicação. Tanto na tela de autenticação, ele vai mostrar o loading se tiver,
como também na tela principal da nossa aplicação. Poderia ser 2 loadings diferentes? Poderia. Você poderia ter 2 estilos diferentes de mostrar a tela de loading na aplicação. Mas o fato é que, se eu der um refresh aqui, ó, ele vai para a tela de autenticação, vou clicar, ele vai para a tela principal. Se eu sair aqui, vou para counter-pinha, né, que é a tela que a gente estava do contador. Vou pedir para ele sair, ele vai ficar loading, volta para a tela de autenticação. Olha, uma coisa legal é o seguinte, ó, eu vou fazer aqui um loading para ele entrar. Se a gente tiver aqui, ó, e obviamente se eu der um reload, ele não está guardando o estado da nossa aplicação, mas ele está guardando o redirect para onde que ele vai depois de executar o login. Então eu vou lá simular um login, né, que está sendo fixo aqui, digamos assim, eu vou clicar no login, ele vai ler, e aí no final ele vai direcionar para a tela certa se tivesse tudo certo. Não tá, né? Alguma coisa deu um bug aqui porque ele foi para a tela principal, ó. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Lá, eu sei onde é que está o erro, no nossa tela de autenticação, aqui ó, auth page, a gente precisa considerar o redirect. Então, aqui na tela de autenticação, deixa eu pegar o código que eu fiz antes para a gente colocar. Eu criei 2 funções, na verdade. Uma que é o handle login e outra que é o redirecting. Então, eu vou criar aqui ó, uma async function redirect. E aí, aqui dentro de redirect, eu vou pegar... E aí, eu vou usar aqui o constante route, o use route, certo? E aqui eu vou pegar o nossa query. Eu vou pegar aqui route.query.redirect. Na verdade, eu vou pegar aqui como se fosse o R aqui de redirect. Beleza. Aí aqui eu vou colocar... na verdade, eu vou colocar aqui como query e aqui embaixo eu vou fazer um tratamento. Ó. Se o tipo, né, o type of que, né, for string e eu vou colocar o que ponto start with barra, ou seja, começa através, ele é um caminho relativo e não um caminho absoluto, aí sim eu retorno o que, senão eu retorno a barra para ele ir para o início da aplicação. E aqui eu simplesmente vou fazer o await router.replace. Replace ele vai substituir e não vai colocar no histórico a tela de autenticação. Então ele substitui ali o histórico para o início da sua aplicação. Então ele pega aqui a query, que é o redirect, verifica se é uma string e se começa com barra, se é um caminho relativo. Se for, ele retorna aqui e redireciona para cá. Se não, ele retorna simplesmente um barra para ir para a tela inicial da aplicação. Significa que a gente vai fazer o handle do login e vai chamar aqui o redirect dentro do da nossa tela de autenticação. Então agora, sim, se a gente... aqui ele vai redirecionar para o raiz da aplicação, mas se eu vier para cá, como eu não estou salvando o estado da autenticação, poderia salvar no local storage e ter ali um cookie, né? Até um cookie HTTP only que não fica disponível para ser acessado via JavaScript. Tem várias estratégias, né? O local storage não é um bom lugar não para colocar. Mas beleza, ó, aqui eu tenho um redirect, ele vai para o counter/pinha, que é a nossa tela específica, então você consegue fazer o login e automaticamente já ir para a tela certa por conta desse esquema aí do redirect, tá? Então aqui você pode trabalhar o nosso estado, tá? Pode sair aqui da aplicação, ele sai e a gente entra de novo na aplicação e consegue voltar a funcionar a nossa aplicação, beleza? Aqui ele mantém o estado, porque a gente não deu reload, né? E a aplicação mantém lá através do ID único o estado da nossa aplicação, tanto a parte de autenticação como essa parte do storage. Beleza? 1h30 de aula, né? Que sem cortes e intervalos comerciais, né? Para você entender um pouquinho de como funciona o Vue.js. Ele é mais simples do que outros frameworks. Eu não fui explicar detalhe por detalhe, né? Vamos lá criar o primeiro componente,
primeiro HTML, depois agora vamos fazer isso para ficar. Um curso seria muito mais cadenciado, né? Seria muito mais explicado, cada aula com seu conceito ali. Mas aqui foi mais uma visão geral para você entender algumas coisas relacionadas ao Vue.js. Eu vou colocar esse código, vou tentar lembrar de colocar esse código logo agora na sequência, para que você possa baixar e rodar aí na sua máquina, certo? A voz já está começando a falhar. E que você possa estudar, né? Que esse é uma biblioteca, um framework excelente para você aprender. Uma coisa, gente, que eu acho que é um superpoder que todo programador deveria ter é a capacidade de olhar para esses frameworks, né? Tipo Angular, Vue, React, como ferramentas que estão à tua disposição para você usar qualquer uma delas, né? Não se prende muito para a casca do framework. Tu fica muito preso ali na casca e acaba se perdendo na sintaxe do framework. E quando você olha de forma um pouquinho mais profunda, princípios e fundamentos, você percebe que dá para você transpor, né, os fundamentos de um lado para o outro. Ontem eu estava numa mentoria de Flutter, eu falei exatamente isso. O Angular usa a ideia de service. O React usa a ideia de provider ali, né? Você tem que criar um contexto e disponibiliza através de um provider. E o Flutter usa os dois ao mesmo tempo, usa um service sendo disponibilizado através de um provider. Então, se tu conhece ali os princípios, conhece os padrões de projetos, né? Observa e tal, você vai ver, cara, como é simples você trabalhar essa questão da portabilidade do conhecimento de um framework para outro. Tanto faz, cara, a empresa usa o quê? Vue.js, vamos lá, aqui eu começo a produzir em Vue. A empresa usa React, vamos lá produzir com React. Usa Svelte, usa Angular, tanto faz. É irrelevante, digamos assim, se você domina as tecnologias. Eu só sei programar back-end em Java. Não, você tem que aprender a programar back-end em outras linguagens. Se você domina a verdadeira programação orientada a objetos, você vai conseguir transferir os conceitos de um lado para outro, e isso é fundamental, né? Ter um poliglota, né? Conhecer múltiplas tecnologias vai te dar muito mais flexibilidade para o mercado de trabalho, e isso é excelente, tá? Então, fica aí a dica para vocês, né? Estudem princípios e fundamentos. E se você quiser ser meu mentorado, aprender princípios e fundamentos em aplicações reais, com uma didática que eu sei que você vai aprender conceitos que parecem complicados, mas que, se bem explicados, se a gente trouxer os porquês das coisas, você vai entender e vai conseguir aplicar nas suas aplicações. Então, clica no link, vem participar da nossa live de Black Friday, que vai ser uma live na segunda-feira, 3 de novembro, 8 horas da noite. Eu vou te mostrar um plano para que você possa sair do estágio que você está, de pleno, de júnior, para um patamar de sênior, trazendo toda a experiência de 20 anos de mercado, mais de 20 anos, para colocar diante de você através de uma mentoria completamente baseada em aplicações. Full stack, né? Front-end, back-end, mobile, banco de dados, deploy, tudo para que você possa se transformar de fato em um programador do mercado. Então, clica no link na descrição e no primeiro comentário fixado para que você possa participar junto com a gente da formação Dev agora no final de 2025 e principalmente 2026 inteiro, e você ser um programador completamente diferente do estado que você está hoje. Muitos programadores se perdem na sintaxe, mas eu quero te levar o caminho dos fundamentos e tu vai programar do jeito que tu quiser. 100% com IA, dá para fazer. 50% com IA, dá para fazer. 0% com IA, também dá para fazer, porque eu tenho certeza que você vai olhar a programação de uma forma diferente se você for lá meu mentorado. Beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.